quando se fala em sexualidade, aqui no Sem Tabus, o nosso interesse, você já sabe, que é trazer a ampliação da sexualidade, atingindo os cantinhos diversos. E hoje nós estamos falando de abuso, mulheres que são abusadas pelos próprios maridos que exigem da mulher aquilo que elas não têm para dar em retorno. Isso num número maior. Se acontece o inverso, de a mulher exigir do marido uma resposta sexual que ele não consiga dar, isso é um número bem menor. Pelo menos esse tipo de queixa chega com pouquíssima frequência. É mais um homem exigente que abusa do seu poder ou da sua autoridade sobre uma atitude mais passiva da mulher. E isso nós temos que nos preocupar, porque as quatro paredes, os limites que o contrato do casamento nos dão, não são limites que você pode ir além deles. Não, são limites que existem sempre a partir do respeito de um para com o outro. E sabe que às vezes nós, como pais, não falamos de sexo com os nossos filhos. Nós não trabalhamos a sexualidade com os nossos filhos, nem no que se diz respeito à proteção dos nossos filhos. Não é isso, Thalita? Às vezes os pais se permitem viver numa situação em que não se fala e não se cuida sobre o sexo, sexualidade, e tem crianças sendo abusadas dentro de casa. Isso é uma coisa muito grave. Aliás, vale a pena a gente dizer aqui que a grande maioria dos casos de abuso, né, sexual com crianças não são feitos por desconhecidos. Não é aquela pessoa desconhecida que te aborda na rua. Existem esses casos também. Mas a grande maioria é feita por quê? Por pessoas que frequentam a sua casa, às vezes são familiares, um cunhado, um tio, um padrasto, às vezes o próprio pai, pode acontecer também. E, às vezes, adolescentes mais velhos, né, que frequentam a casa, às vezes um primo, um vizinho. Então, que dicas a gente poderia estar dando para esses pais ensinarem já desde cedo os filhos a se protegerem, né? Eu diria que todos os pais deveriam ensinar as crianças ainda desde pequenas que, por exemplo, na sua calcinha, na sua cueca, no seu zíper, né, ninguém pode mexer, ninguém deve levantar a sua saia, porque a criança ela vai entender regras claras, você precisa dar atitudes concretas para ela. E até dizer, olha, a única pessoa que pode trocar a sua roupa, ou pode lhe dar banho, ou pode mexer nas suas partes íntimas são, né, e nomear essas pessoas, quem que é, a mãe, enfim. E isso é uma forma de você proteger a criança. Falar também que se algum adulto, de alguma forma, tocar nessas partes íntimas e falar que aquilo é um segredo, que ela deve contar imediatamente à mãe, a um responsável, porque isso é uma das coisas que eles mais fazem. E observar o comportamento da criança. Então, uma criança que começa, às vezes, a ter dificuldades na escola, às vezes está muito apática, ou às vezes está muito eufórica, uma criança que, às vezes, começa a fazer brincadeiras com outras crianças que são diferenciadas, por exemplo, uma brincadeira de beijar na boca o tempo todo, de fazer um trenzinho, uma brincadeira de se jogar sobre o corpo do outro. Então, a primeira coisa que você chega para a criança e pergunta é, onde você aprendeu isso? Né? Quem te ensinou a brincar desse jeito? E realmente não deixar passar, porque o número de pessoas abusadas é muito grande. E normalmente a coisa mais frustrante é que são pessoas da confiança dos pais. Muitas vezes líderes religiosos, né? Às vezes líderes até de segmentos que lidam com crianças. Porque a questão da pedofilia, como a gente tem acompanhado, né, às vezes pela internet, enfim, muitas vezes são pessoas que são carismáticas mesmo com crianças. Tem facilidade de atrair a atenção. Exatamente. É verdade. E a gente tem que lembrar que essas são pessoas doentes, essas pessoas precisam de tratamento também. Né, elas precisam realmente de tratamento, que é difícil a gente pensar às vezes no lado de quem abusa. Um marido que abusa da mulher, um homem que abusa de uma criança, um homem que abusa de uma outra jovem, ele é um doente, ele precisa de tratamento. Agora também você tem que se precaver. E tirar as crianças de perto do desse alcance, doente, né? Exatamente.
Bom, realmente o caso é seríssimo, que temos visto na mídia, às vezes está acontecendo dentro da casa da gente, na casa do vizinho, ali bem perto, debaixo do nosso olhar. E o que a gente faz com situações como essa? Pelo menos vamos começar então nos prevenindo e sabendo que pode acontecer a qualquer família, dentro de qualquer contexto, seja religioso ou não. É fato que cada vez mais se identifica pessoas doentes. Ainda sobre a questão abuso, agora voltando para o abuso entre casais, tem mulheres que elas também abusam um pouquinho no sentido de elas manterem o homem como prisioneiro do te ofereço sexo ou não. Essa semana tem sexo ou não. Não tem isso também, essa brincadeirinha, vai dormir na casinha do cachorro hoje e não vai ter sexo? Sim, é muito ruim quando o casal usa o sexo como uma moeda de troca, porque ele vira realmente um objeto de manipulação, né? Às vezes as mulheres falam assim, então me aguarde. E aí quando ela fala me aguarde, o homem já sabe o que é que está aguardando, né? Que realmente vai vir aí um período de abstinência, de privação, e isso realmente é muito ruim. Porque o sexo não foi usado para isso, né? É uma manipulação e a gente deve aprender a fazer limites. Isso não é honesto, né? Não, a gente tem que dar limite com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E é uma coisa até tola, porque você acaba se privando também, né, do prazer sexual para punir o outro. Então é muito complicado. Então, essa historinha, a velha historinha da dor de cabeça, não quero, não vai, ou tá de fato lá de castigo, não tem nada, hoje vira para o canto e vai dormir, que é uma arma antiquíssima, talvez esteja causando mais prejuízo do que se imagina, do que se observe, né? Porque já tem homem também esperto com relação a isso. Bom, não deixa de ser uma espécie de abuso, né? De eu usar isso como uma moeda de troca, enfim. Tem tantos detalhes, né, para a gente observar na vida conjugal, no dia a dia, nos detalhes que a gente se revela. Eu disse agora há pouco, isso não é honesto, né? E não é honesto. E às vezes numa relação a gente acaba não sendo honesto por justamente não verbalizar, não dizer em bom tom para que o outro entenda o que eu gostei, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E aí fica nessa brincadeirinha de gato e rato. E eu diria que isso é muito perigoso. Por quê? Muitas disfunções sexuais, principalmente femininas, elas acontecem por esse não verbalizar da forma correta. Diga com a sua boca, não com a sua sexualidade, o que você gosta ou o que você deixa de gostar. Então, essa mulher, aos poucos, né, quando se sente realmente invadida e não consegue colocar limites, ela vai fechando o corpo para a sexualidade e para esse homem. A gente tem uma disfunção sexual